Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo ok? Ah, Hoje vamos falar sobre números quânticos e distribuição eletrônica. Professor Davi Emanuel e estou lecionando esta aula para o primeiro ano A e B. Então vamos lá galera, olha só, vamos fazer aqui uma revisão. Como bem vocês sabem, foi postulado o modelo de Rutherford-Bohr. Na aula passada, antes do coronavírus, né? O que nós vimos sobre esse cara aí? O cientista dinamarquês Niels Bohr aprimorou em 1913 o modelo atômico de Rutherford, utilizando a teoria de Max Planck. Em 1900, Planck já havia admitido a hipótese de que a energia não seria emitida de modo contínuo, mas em pacotes. Então, Max Planck foi uma das grandes mentes desse século. E aí, um dos primeiros a adotar que a energia transmitida pela matéria, ela não se dava de forma, como podemos falar, por completo igualmente. Como assim? Eu tenho um objeto, essa energia ela é transmitida igualmente por todos os átomos desse objeto. E aí, Planck, com sua genialidade, descobriu que cada matéria ela emite ou ela absorve uma energia mediante uns pacotes de energia que foi dado o nome de quanto, ou quanta. E isso estuda o que? A quântica. Grosseiramente falando, pessoal, a quântica ela é a parte da ciência que estuda a escala subatômica, tá ok? É o estudo de sistemas físicos em escala subatômica. E o Bohr, que foi assistente do Rutherford, e Rutherford ficou muito admirado por ele. Por quê? Porque há relatos que Rutherford dizia que Bohr foi uma mente mais inteligente que ele já havia conhecido. Então, olha só, relembrando o modelo de Bohr, quais são as características? Primeiro, o átomo, os elétrons, eles circundam por órbitas que nós chamamos essas órbitas circulares, tá ok? E nessas órbitas circulares, cada elétron ocupa uma órbita. E essa órbita nós chamamos de camadas, tá ok? Então, lembra da aula passada, por que o elétron ele não colide com o núcleo e ocorre a desintegração da matéria? Justamente por isso, porque ele descobriu que cada elétron ocupa um nível de energia característico e que ele nunca vai colidir com o núcleo, nem o primeiro nível que está mais próximo do núcleo, ok? Então, essas órbitas fazem com que o elétron fique quietinho ali rodeando, ok? E aí, relembrando aqui, neste outro slide, vamos lá, os elétrons se movem ao redor do núcleo num número limitado de órbitas bem definidas, ok? Movendo-se em uma órbita estacionária, o elétron não emite e nem absorve energia. Ao saltar de uma órbita estacionária para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade bem definida de energia, que é o quanto que eu havia falado, ok? Então, olha só, vendo aqui esta figura, se eu tenho um elétron nesta órbita aqui pontilhada de vermelho, em que essa órbita é a órbita original que o elétron está em torno do núcleo, se ele ganhar uma energia, tá? Vamos falar de energia térmica. Energia essa que faz com que o elétron permite que ele salte deste nível para este, ok? Ou seja, vamos supor que esse aqui é o nível 1, tá? Da órbita aqui atômica. Então ele ganha essa energia e ele salta para o outro nível, tá, ok? Então essa bolinha aqui pontilhada é o estado fundamental e ele passa para esse outro estado que é o estado excitado. Só que quando esse elétron ele não tem mais essa disponibilidade de energia acrescida, o que acontece? Esse elétron ele volta para a sua camada de origem e ele libera um fóton. O que é fóton? Uma luz de uma cor característica dependendo do nível ou da camada que ele esteja, tá, ok? Com esses estudos, galera, foi comprovada a existência dos raios-x. Os raios-x, galera, são ondas eletromagnéticas, ok? Então, o que é uma onda? Vamos falar um pouco de física. Uma onda é uma perturbação do espaço, ok?
Como assim uma perturbação no espaço? Olha só, eu havia falado na aula passada para vocês que quando eu falo e vocês escutam, o que acontece? O som, ele é uma onda que ele precisa de um meio material para propagar-se. Quando isso acontece, e quando eu falo, o que ocorre? Essa minha voz sai e ela vibra, perturbando o espaço, que faz com que entre no canal auricular de vocês e vibre o seu tímpano, produzindo som característico, tá certo? E o som, ele é uma onda mecânica. O que é uma onda mecânica? É uma onda que precisa de um meio para se propagar, como por exemplo o som, certo? Os raios-x, do contrário, são ondas eletromagnéticas, que são ondas que não precisam de um meio material para se propagar, ok? Como assim? Não precisa de meio material. Por exemplo, os grandes satélites, que eles emitem essas ondas eletromagnéticas, né? As estações geoestacionárias no GPS, a internet, as transações bancárias, os raios-x, todas elas precisam de ondas eletromagnéticas, que elas percorrem a velocidade da luz, ok? Nessa revisão aqui, olha só essa figura. Eu tenho o átomo, eu tenho a primeira órbita, a segunda órbita, a terceira órbita e a quarta órbita, certo? Cada órbita dessa é uma camada específica do átomo, tá bom? Então, além dessa parte que nós temos aqui, ó, certo? O que acontece? Olha só, o elétron, vamos supor que tem um elétron nessa camada aqui na camada 1, ok? Quando ele ganha energia, o que acontece? Acontece o seguinte, vamos supor que esse elétron ganha energia e saltou do nível 1 para o nível 2. Quando ele volta, relembrando o slide anterior, certo? Quando ele perde essa energia adicional, o que acontece? Ele volta do estado excitado para o estado fundamental e libera um fóton de luz, ou seja, uma luz característica, que no caso é laranja, ok? Um laranja avermelhado. Vamos supor agora que esse elétron ganhou uma energia a mais e ele saltou do nível 1 diretamente para o 3. Quando ele voltar, ele vai emitir, ok, um fóton de luz característico desta cor aqui, uma cor azul claro. E vamos supor que esse elétron aqui, ó, ele salta do nível 1 para o nível 4, ou seja, ele ganhou uma energia a mais do que os outros níveis, e quando ele voltar para o estado fundamental, ele vai emitir um fóton de uma coloração azul escuro, ok? Então, é isso que acontece, certo? Essa parte aqui de preto que tem as luzes características, nós chamamos de raias espectrais. É justamente esse fenômeno que acontece e que emite estes fótons de cores diferentes mediante ao salto do elétron, quando ele vai de um nível para outro e quando ele volta, tá certo? Então, acompanhando a figura anterior, verificou que justamente é isso, ok? O elétron volta da órbita de número 4 para a de número 1, e ele emite a luz de cor azul. Da 3 para 1 produz luz verde e da 2 para 1 produz a luz vermelha. Vendo essa revisão, pessoal, então vamos, para podermos compreender a distribuição eletrônica, nós temos que compreender os números quânticos, ok? Como eu vou falar na frase anterior, a quântica é a parte da física, principalmente na física, que ela estuda os sistemas físicos em escala subatômica. E para podermos compreender cada símbolo que vocês vão ver na distribuição eletrônica, é preciso aprender os números quânticos, é de fundamental importância. Então, o primeiro número quântico é o que vou falar para vocês agora. Vamos lá? Ok. Estudos posteriores mostraram que as órbitas eletrônicas de todos os átomos conhecidos se agrupam em 7 camadas eletrônicas denominadas de K, L, M, N, O, P e Q, certo? Em cada camada, os elétrons possuem uma quantidade fixa de energia. Por esse motivo, as camadas são também denominadas estados estacionários, certo? Ou níveis de energia. Além disso, cada camada comporta um número máximo de elétrons, conforme é mostrado no esquema a seguir. Então, galera, o primeiro número quântico que vocês vão aprender
é um número quântico que fala das camadas do átomo. Que camadas são essas? Essas aqui, galera, ó. Essas órbitazinhas aqui, ó. Certo? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Voltando aqui. Então, olha só. Eu tenho, no caso, 7 camadas. Por que 7 camadas? Por que não menos? Por que não mais? Porque os cientistas descobriram, tá, ok, que essas 7 camadas têm um número limitado de elétrons, tá, ok? Ou seja, não, essas camadas pode até existir a camada, eu tenho depois a letra Q, nós temos a camada R, mas não foi descoberto que o átomo possui a camada R, não possui uma oitava camada, tá, ok? Então, essas são as camadas que foram descobertas pelos cientistas para atribuir a existência dos elétrons, ok? Certo? E a camada K, qual o número máximo de elétrons? 2, L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 2. Por que esses números? Existe uma fórmula que é aprendido no nível da graduação, mas eu encontrei em um só livro que ele prova a existência desses números de elétrons, ok? Vocês não são obrigados a saber dessa fórmula não, certo? Lembrem de cada camada dessa que possui a quantidade máxima de elétrons. Quando eu for ensinar a parte dos outros números quânticos, vocês vão compreender melhor, vai ser mais fácil para vocês. Esse vídeo aqui, certo? Uma breve curiosidade, o que ele fala? A existência de por que as camadas eletrônicas começam a camada K. Por que não tem uma camada anterior a K? Ok? Então fica esse vídeo aí para vocês assistirem. Eu peguei do YouTube. Esse cara, ele se garante, certo? Um professor do Instituto Federal. E ele explica justamente isso. Ele é um professor que fala de ele ministra aulas no YouTube para nível superior, mas existem algumas curiosidades, ele publica livros que ele já leu, que é de fundamental importância para que vocês aprendam, ok? Ele fala algumas coisas de nível médio, ele até aconselha que os professores do ensino fundamental e médio falem dessas curiosidades, para vocês saberem de onde começam toda a gênese dessas camadas, ok? Olha só, eu tenho aqui, portanto, vamos relembrar aqui. O número quântico principal indica o nível de energia do elétron, variando de 1 até 7. Quanto maior o número quântico principal, maior será a energia do elétron. Então, olha só, obedecendo essa sequência aqui. Camada K, N igual a 1, camada L, N igual a 2, N3, N4, O5, P6, Q7. Então, cada letra das camadas do número quântico principal do átomo, ele atribuiu um símbolo numérico, ok? Então, quem é a camada menos energética? A camada K. E a camada mais energética? A camada Q. Vamos falar agora do número quântico secundário ou azimutal. Galera, vocês não precisam saber essa parte de azimutal, mas quem tiver curiosidade, vocês pesquisem no Google que tem falando sobre isso. É só para formalizar a palavra, a formalização científica do que é o número quântico secundário. Então vamos só ver aqui a parte secundária. O número quântico secundário, ele vai falar dos subníveis. O que é um subnível? É uma camada, é como se tivesse uma órbita entre uma camada e outra, ou seja, entre duas camadas que perfaz o número quântico primário, tá certo? O principal, tá ok? Que é a camada. Então, olha só, indica o subnível de energia do elétron, que até o momento varia apenas de 0 a 3, conforme os subníveis indicados abaixo. Então, vamos lá. Olha só, eu tenho o subnível S, P, D e F. E o número quântico secundário é L igual a 0 para o S, L igual a 1 para o P, D igual a 2 e F igual a 3. Ou seja, uma convenção, né, que os cientistas atribuíram para esses subníveis. E por que tem essas letras S, P, D e F?
O S é uma terminologia em inglês para sharp, P, principal, D, diffuse e F, fundamental, ok? Então, esses são os 4 subníveis, tá certo? Que os elétrons ocupam energeticamente. Avançando aqui, vamos falar aqui do número quântico magnético, ok? O número quântico magnético, ele vai falar do orbital, certo? O que é o orbital? Um orbital, galera, é uma região do espaço onde existe a maior probabilidade de se encontrar o elétron, ok? Essa frase é um pouco grosseira, mas que é necessária para a compreensão de vocês, é o quê? Não é a questão do elétron, aquela bolinha física que vocês imaginam, não. Na verdade, esse elétron nem nessa mente da gente não tem um significado físico. Ele, na verdade, é uma nuvem eletrônica. Mas para efeitos didáticos, então vamos imaginar esse elétron como essa pequena esfera, tá bom? E vamos lá, olha só essa tabela aqui, ó. Eu tenho o subnível S, P, D e F. Os valores de L, que é o número quântico secundário, a quantidade de orbitais, certo? O S tem um orbital 1, o P 3, o D 5 e o F 7. E os valores do número quântico magnético, ou seja, olha só, esse zero, galera, esse zero vai ficar aqui em cima nessa caixinha aqui, tá? O que é essa caixinha, galera? Essa caixinha, ele é o orbital, ou seja, é a representação gráfica da região do espaço do átomo onde eu posso o quê? Colocar o elétron. E cada caixinha dessa, galera, ocupa no máximo 2 elétrons. No subnível P, eu tenho 3 caixas, então cada caixa é 2 elétrons, 6. No D, cada caixa é 2, certo? 2 elétrons, 5 vezes 2, 10. E no F, consequentemente, eu tenho 7 caixas vezes 2, 14. E o que são esses números aqui, ó? Esse aqui eu já expliquei, mas o que é esses 3 aqui? Ó, vamos observar o seguinte, esse zero aqui está no meio, né? Se ele está no meio, ele vai estar localizado na caixa do meio também. Esse menos 1 está à esquerda do zero, então ele vai ficar localizado à esquerda do zero, na caixa. E esse mais 1 vai ficar à direita do zero, a caixinha aqui, certo? E por aí vai, menos 2, menos 1, 0 mais 1 mais 2 e o F, do mesmo jeito, menos 3, menos 2, menos 1 e por aí vai. E por que esses valores negativos à esquerda e positivos à direita? É uma questão de energia, galera, energia, ou seja, essa energia, ela vai o quê? Anular-se. Se você pegar matematicamente menos 1 e somar com mais 1, vai dar 0. Aqui, ó, menos 2 mais 2, 0. Menos 1 mais 1, 0. Ou seja, os elétrons, eles não podem apresentar uma diferença de energia que faz com que ocorra uma desestabilização dos elétrons nos orbitais. Ok? Então, usando a parte matemática e química, justamente é para uma questão de energia, ok? Uma energia mais estável, ok? E por último, eu tenho o número quântico spin, que é o quarto número quântico. O que é o número quântico spin? Olha só. Opa. Esse spin, no caso dessa bolinha aqui, que é o elétron, tá ok? O spin, na verdade, é o elétron em si. E ele é representado por uma setinha cabeça para cima e outra cabeça para baixo, certo? Mas o que significa o número quântico spin? Indica o sentido da rotação do elétron. Cada elétron comporta-se como um pequeno ímã, pois eles podem girar no mesmo sentido, ou em sentidos opostos e, desse modo, criar campos magnéticos que podem se repelir ou se atrair, ok? Então essa rotação é o spin, que em inglês significa girar. Se tivermos 2 elétrons girando em sentidos contrários, o que acontece? Spins opostos, teremos uma atração. Mas se eles estiverem girando do mesmo lado, eles irão se repelir. Então olha só, observando esse elétron aqui, ó, olha só a setinha que está indicando aqui, da esquerda para a direita, no sentido anti-horário. O que quer dizer? Se ele está no sentido anti-horário, a simbologia dele vai ser uma setinha para cima. E ele possui um valor mais um meio.
Se ele tem uma setinha para baixo, ele vai estar o que? Deslocando no sentido horário. Ou seja, ele vai ter um valor negativo, menos meio. Isso aqui é uma convenção, tá? Mais com menos anula. Questão de energia, uma estabilidade energética, galera. Ok? Então, olha só. Eles devem ter spins opostos. Ok? Agora vamos falar da distribuição eletrônica. Tá bom? A distribuição eletrônica, ele vai organizar os níveis, os subníveis e os elétrons que estão localizados nesses subníveis, de acordo com as camadas, ok? Então vamos ver aqui, ó. Galera, eu tenho aqui, ó, vamos relembrar. A camada é o número quântico principal, K, L, M, N, O, P e Q. As 7 camadas que eu havia listado anteriormente. A K ocupa 2 elétrons, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, tá bom? E aqui são os níveis, tá? De 1 até 7 das camadas representadas pelas letras. Os subníveis são esses daqui, ó, S, P, D e F. Olha só, eu tenho aqui, ó, obedecendo os níveis, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? A camada K, como ele comporta 2 elétrons no máximo, ele é o primeiro nível, então vai ser o quê? Camada 1, subnível S, 2 elétrons. Por que 2 elétrons? Porque o S, que é o subnível, ele ocupa no máximo 2 elétrons. Vem naquele diagrama de caixas que nós temos ali do número quântico terciário, ou magnético, tá bom? A camada L, eu tenho aqui, ó, S2, P6. Por que P6? Porque o subnível P ocupa no máximo 6 elétrons. O D, lembrando, 10 elétrons. E o F, 14 elétrons, ok? Se eu somar aqui 2 mais 6, 8, o que indica que a quantidade de elétrons nessa camada L. Se eu pegar a camada M, eu tenho S2, P6 e D10. Eu tenho 2 mais 6, 8, mais 10, 18. A camada N, 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais 14, 32. E por aí vai, ok? E por que termina até o 7p6? Porque foi descoberto os elétrons até essa camada aqui, que é a mais externa, tá ok, galera? A mais externa, 7p6, que é a última. Então, olha só. Observa as setinhas aqui, as setinhas em bege, ó. Essa setinha que vem daqui para cá, ó. O que são essas setas? É a organização por energia da distribuição eletrônica. Olha só, vamos ver aqui, ó. Nessa daqui, a ordem crescente de energia, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e por aí vai, até chegar ao 7p6. Essa é a ordem crescente de energia, que vai do menos energético, que é 1s2, até o mais energético, que é o 7p6. E aqui, pessoal, eu tenho aqui, ó, como é que é a representação deles aqui, ó. Esse 1 é o nível, o número quântico principal. O S, que está de preto, é o subnível, que é o número quântico secundário. E o 2 é a quantidade de elétrons máximas que esse subnível ocupa, que é o S. Ok? Vamos pegar aqui um exemplo, pessoal. Vamos realizar a distribuição eletrônica por subníveis e por camadas do átomo de... Eu coloquei aqui, galera, desculpa, não é estrôncio, é escândio, tá bom? Eu me enganei aqui. E determinar o conjunto de números quânticos do elétron mais energético. Então tá aqui o escândio, 21, tá? Então vamos lá. 1s2, olha só. Eu peguei essa tabela aqui, ó, em branco, que tem aqui a organização deles, tá bom? Ok? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Então, ó, olha a seta preta. 1s2, terminou. Vem a outra seta, 2s2, só que vai começar daqui para baixo, 2p6. Aí abaixo, 3s2, parou. Depois volta para o N, 3p6. 4s2, 3d1. Ok? Então, ó, essa é a distribuição eletrônica por subníveis, tá bom? E por que acabou no 3d1? Porque o escândio tem 21 elétrons. Tá aqui, ó, o número atômico dele. Lembrando, pessoal, na aula passada, o número atômico é igual ao número de prótons mais o número... Desculpa, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, estando ele em estado neutro.
certo? Por isso que eles são iguais. E, galera, o que é essa distribuição aqui, ó? KLMN é a distribuição por camadas, obedecendo ao número quântico principal. O K é igual a 2, L8, M9 e N2. Por quê? Olha só, o K indica o primeiro número quântico, que é S2. Eu tenho outro 1 aqui? Não. E esse 1 tem o subnível S, que tem 2 elétrons. O L, por que é 8? Porque na segunda camada, 2 mais 6, 8. Eu tenho outro 2? Não. A terceira, S2, P6 e D1. Então, soma 2 mais 6, 8, mais 1, 9. E a quarta camada, S2, N igual a 2. Eu tenho outra camada 4? Não. Ok? Voltando aqui ao exercício, vamos determinar agora o conjunto de números quânticos do elétron mais energético, certo? Então vamos lá, olha só. Eu tenho aqui, ó, a representação. O que é o elétron mais energético? É o elétron que ele está mais afastado do núcleo. Aí vocês dizem assim, mas professor, vem cá. Eu tenho aqui o 4s2. Por que na resposta tem 3d1, que é o mais energético? Porque não é só a camada, galera. A camada 4, beleza, é mais externa, mas ocupa o subnível que está mais... Ela está mais perto do núcleo. Tá, ok? O S é o primeiro subnível, que é o primeiro deles, que é o menos energético. O P é depois, e o D é o terceiro, ou seja, ele está mais afastado, ou seja, ele é o mais energético. Por isso que eu peguei o 3D1, tá ok? Então, repetindo aqui, ó, o 4, beleza, ele está na camada mais externa, só que o seu subnível ele é o menos energético, tá ok? Que é o primeiro subnível, que é o mais estável, o S2. Eu tenho depois o P e o D. O D ele é o mais energético, que está na camada 3, por isso que por exclusão veio a 3D1, ok? Então eu tenho aqui, ó, o 3, número quântico principal, o D, o subnível, né, o número quântico secundário, e o 1, a quantidade de elétrons nele, porque eu fiz a distribuição eletrônica. Então vendo aqui, ó, os números quânticos, o N, primeiro número quântico. Por que é 3? Porque o nível energético é o terceiro. O L é igual a 2, por quê? Porque é o subnível e ele é o terceiro. Lembrando, galera, ó, o S tem simbologia 0, o P tem simbologia 1, o L tem simbologia 2 e o F tem simbologia 3, ok? Número quântico magnético é o terceiro, vai ser menos 2. Por que esse elétron está no número quântico M-2? Por que não poderia estar aqui, aqui, aqui? Eu vou explicar na próxima aula para vocês como é que eu organizo os elétrons nas caixas, tá bom? Mas vou adiantar um pouco aqui. Olha só, este elétron está aqui porque a regra diz o seguinte. Quando eu vou colocar os elétrons nas caixas, primeiro eu começo com as setas para cima, tá ok? E depois para de baixo. Como assim? Pronto, este elétron aqui, ele fica nessa caixa, ok? O próximo elétron, se fosse um 3D2 aqui, ele não iria estar nessa mesma caixa, ele ia estar na segunda caixa. Por quê? Porque eu estou organizando o elétron pela regra nas caixinhas. E eu não posso ter dois elétrons de mesmo sentido, ou seja, dois elétrons para cima. Tá ok? Tem que ser um para cima e outro para baixo. Então eu começo com os elétrons para cima nessa caixa, depois esse para cima, para cá, para cima. O outro elétron na quarta caixa vai ser para cima e o outro elétron na quinta caixa vai ser para cima. Então eu começo da esquerda para a direita. E os elétrons de cabeça para baixo, aí eu recomeço. Aqui de cabeça para baixo, esse outro de cabeça para baixo, esse e esse aqui, tá ok? E o seu spin vai ser mais um meio, por quê? Lembrando aqui, ó, a setinha indica que está para cima. Se ele está para cima, o número quântico spin vai ser mais um meio, tá ok? Coloquei aqui para vocês as referências de onde foi tirado essa pesquisa e esta aula. E eu quero agradecer a vocês aí
pela oportunidade ao qual tomei a atitude de dar uma aula dessa aí para ajudá-los. Muito obrigado e boa sorte para vocês. Vai dar tudo certo. Acreditem em vocês e tenham determinação simples. Muito obrigado.